você está tentando resolver o problema errado. A gente vive isso daqui e a raiz do problema tá aqui. E a gente vive tudo isso porque a gente não quer olhar pra cá. A gente não quer se conectar com dor. Já aconteceu com você, Tainã, de você fazer uma constelação, fazer um atendimento aí, e a pessoa, ela enxergar, né, ela vê realmente, nossa, eu preciso mudar nisso, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, porque tem isso, né? Mais o Natcast no ar. Se você já está aqui nos assistindo, já curte o nosso podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre o tema: você está tentando resolver o problema errado. E para estar falando um pouquinho aqui no podcast de hoje, estou com a Tainã Kishi, ela que é consteladora sistêmica com especialidade em empresas, relacionamentos e saúde, analista corporal e comportamental. Tainã, gratidão por você estar aqui, né, no Natcast, para a gente falar um pouquinho desse assunto, né, trazer aí mais conhecimento, consciência para o pessoal de casa, né, sobre esse assunto, né. Você pode estar aí tentando resolver o problema errado, né? O porquê que a gente escolheu aí, o que você quer trazer com esse tema hoje no podcast? Obrigada, Nath, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você hoje, compartilhando um pouquinho de tudo que eu venho estudando, de tudo que eu venho aplicando, né? Eu sempre falo que é muito legal a questão do podcast, porque a gente pode levar conhecimento para além do set terapêutico, porque é muito egoísta da nossa parte, né? Atender só quem chega até nós. Então, uma das minhas contribuições também são essas com o mundo, poder compartilhar conhecimento através de redes sociais, podcasts, TV, enfim, onde me chamarem, eu realmente estou indo dizendo sim para a vida. Então, muito obrigada. É uma honra estar aqui hoje, Nath. E né, eu falo que o nosso propósito, né, do Natcast é aí trazer conhecimento, consciência para quem nos assiste, para quem nos ouve também, né? Então, eu acho que a gente aprende um pouquinho até mais quando a gente contribui, né, com o universo e com as pessoas, né, Tainã? Com certeza, é sempre uma troca, né? Sim. Tainã, fala para mim, né, um pouquinho, para quem tá também nos assistindo, o que significa na prática estar tentando resolver o problema errado? Porque eu vejo muito isso no set terapêutico, né? As pessoas chegam com uma demanda, mas nunca é aquela demanda. As pessoas tentam resolver o problema, mas aquele não é o problema, é só um sintoma, né? Então, elas resolvem o problema de maneira errada e por isso que acaba que não resolve. Porque se seu problema fosse aquilo que você acha, você já teria resolvido. Sim. Simples assim, né? Você já teria resolvido. Se seu problema fosse dinheiro, você já teria resolvido. Se seu problema fosse um relacionamento ruim, você já teria resolvido seu relacionamento. Entende? As pessoas ficam revivendo dor, revivendo trauma, porque tem questões emocionais profundas que ainda não foram vistas. Então, a gente pode estar resolvendo aí o problema errado por conta, vamos se dizer, não olhar para isso? Até olha só debaixo, que... né, ali do tapetinho. Como até, que é? Até olha pro a gente até olha a gente até olha pro problema. Só que a questão é, a gente tenta resolver o sintoma. Então, por exemplo, assim, uma enxaqueca. Tô com dor de cabeça, dói, o que eu faço? Vou lá tomar analgésico. Resolve? Momentaneamente, passa a dor, mas dali 2, 3 dias a enxaqueca volta. E por quê? Porque eu não mudei comportamento, não mudei padrões de pensamento, não mudei sentimento. Então, o que acontece? Se eu estiver tendo o mesmo pensamento, comportamento, tudo a mesma coisa, a dor de cabeça vai vir de novo. Então, não resolve. Não é um remédio, algo externo, um fator externo que vai vir e vai me curar. O médico vai me salvar, os remédios vão me salvar. Alguém sempre tem que vir e resolver por mim. Não, a pessoa está tirando o seu poder pessoal e dando poderes para outra pessoa que não vai conseguir resolver, né? Ô, Tainã, e por que hoje, no seu ponto de vista aí, né, que já fez vários atendimentos, por que a maioria tenta olhar só para um sintoma e não quer olhar realmente ali para a dor? É cultural também, né, Nath? Que nem assim, adoecemos. O que a gente faz? Primeira coisa...
tem que ligar para o médico, é o médico quem vai me curar. E hoje em dia, eu estava conversando esses dias com um psiquiatra, que é colega meu de curso, que se formou comigo, e ele falou, hoje em dia nem assim. As pessoas chegam no meu consultório, elas já falam para mim, eu tenho isso, me dá tal remédio. Então não é nem mais no médico que elas buscam essa solução. Hoje é nos exames, é através da indústria farmacêutica. Então a pessoa, ela tá ali refém, né? E nunca vai olhar pro problema, vai ficar só se anestesiando. E aí, até quando? Porque o corpo, ele vai adoecendo cada vez mais, né? Então, não adianta tirar a doença. O médico pode até tirar. Por exemplo, tá com câncer, tira o câncer. Mas se eu precisar daquela doença, eu vou adoecer de novo. Porque a doença tem uma função na nossa vida. E não só a função, relacionamento também. Por exemplo, termina um relacionamento, casa de novo. O que acontece? Vai ser o mesmo padrão. Vai ser a mesma pessoa em outro corpo. Vai ser exatamente tudo igual. Até quando? Até que eu olhe para aquela dor, para aquele trauma e não reviva mais ele. Você acredita que as pessoas, vamos se dizer, têm não sei se seria receio ou medo de investigar naquela dor? A gente não quer se conectar com dor. A verdade é essa, a gente não tolera desconforto. Então, vem a primeira dorzinha de cabeça, a gente já quer que ela saia de nós. Vem o primeiro desconforto, a gente já quer... Brigou, já quer tchau, vou embora. E não resolve. Não olha para aquilo. Tem um problema no trabalho? Não preciso disso. Não sabe passar por desconfortos. É tchau, vou embora, próximo trabalho, vai repetir a mesma dor e a mesma dinâmica. Então, no final, é tudo igual. E as pessoas ficam pulando de galho em galho, achando que o problema é o outro. Achando que o problema é o chefe, o problema é o marido, o problema é a doença, o problema é o médico. Vai aquele médico não resolveu. Aí vai no outro, não resolveu. Vai no... Até quando? Entende? E uma hora vai ter que olhar. Mais cedo ou mais tarde vai ter que olhar. Tem pessoas que chegam a não olhar, por mais que sabe que tem que olhar, Sim. Falam não, não quero. Sim, muita gente. Muita gente. E por quê? Porque a nossa criança, Nath, ela fez tudo isso por sobrevivência. Então, a criança, ela não se conecta com dor para sobreviver. Tudo que ela precisa na infância é de segurança. E se ela não encontra segurança, e segurança não é nem tanto casa, comida, é segurança realmente de ser quem ela veio para ser. E daí ela começa a ver, só me amam quando eu sou boazinha. Só me amam quando eu ajudo os meus pais. Só me amam quando eu sou útil, quando eu faço algo. Aí eu me torno como uma adulta que tenho que fazer tudo por todos e por tudo e por todos para agradar, para me sentir amada, me sentir reconhecida, me sentir valorizada. Só que se o meu valor está no meu fazer, qual é o meu valor, né? Quem eu sou, afinal? E aí essa criança na vida adulta vai ficar tentando compensar. Vai ficar tentando entregar sempre a mais para ter esse reconhecimento, esse amor. Hoje você trabalha, né, com empresas, relacionamentos na área da saúde também. O que você mais vê, assim, Tainã? Às vezes o nosso pessoal pode interferir no profissional, pode interferir na nossa saúde, né? Que você falou ali da questão do câncer também, que eu acho muito interessante você falar um pouquinho mais sobre isso, né? Da questão, porque muita gente não acredita ainda sobre essa questão que as nossas emoções, né? A doença às vezes veio para ensinar algo a nós, que inclusive tem a série que saiu, né? Aí é uma nova mulher para as pessoas entenderem um pouco o que é a constelação, justamente para tirar a questão do misticismo, né? Que todo mundo achava, é bruxaria, e é isso. Você já ouviu isso também? Sim. Quando você se formou nos atendimentos? Sim, não tem nada a ver, né? A constelação ela é só uma ferramenta terapêutica, mas o que acontece? Muita gente leva para dentro das suas ideologias, do que você acredita, né? E começa a aplicar o conhecimento dentro de um lugar onde deveria ser único, exclusivamente terapêutico. Então, hoje tem consteladoras, tem pastoras que aplicam constelação dentro da igreja. Tem pessoas que são de religiões espiritualistas que aplicam dentro desses templos. Então, mas não é nenhuma coisa e nem outra.
Ela deveria ser usada única e exclusivamente como terapia. Mas tudo bem, né? Cada um com a sua abordagem. Sempre vai ter consteladores para qualquer tipo de pessoas, né? As pessoas vão buscar se identificar com quem está fazendo o atendimento. Com quem está o atendimento. Sim. E aí, como que, para quem está nos assistindo, assim, ter uma clareza que consegue identificar que ela está tendo um padrão repetitivo aí ao longo dos anos, seja às vezes num relacionamento, seja às vezes na própria empresa, né? Ou até às vezes na saúde, né? Contra resultados não há argumentos, né? Então a gente trabalha com resultados. Sim. Às vezes as pessoas chegam pra mim, porque eu quero constelar a minha mãe, porque eu ouvi dizer que o sucesso vem através da mãe. Eu quero constelar o meu pai, porque eu ouvi dizer que dinheiro vem... Gente, deixa tua mãe e teu pai em paz. Você não vai constelar tua mãe e teu pai. Você vai constelar você e tua própria vida, os teus resultados. O que você tá passando? Qual é a sua dor? É o dinheiro que não vem? É o trabalho que tá ruim? É o relacionamento que não confia? É a maternidade que tá pesada? As tuas questões emocionais precisam ser vistas. E eu sempre falo, deixa teus pais em paz. Porque a gente tem muito isso de... vamos se dizer, culpar aí os pais, né? Exato. E eles deram o que eles puderam. E o que eles não conseguiram, hoje é de nossa responsabilidade nos dar. Se a gente fica olhando para trás, esperando que eles ainda nos deem algo, eu me desconecto da minha própria vida, do meu futuro. Ao invés de olhar para frente, eu ainda estou olhando para trás, julgando meus pais, criticando, esperando mais. Eles já deram o que eles tinham. É tipo pedir, pai, me dá 10 milhões? Uhum. Cara, se ele tivesse, ele dava. Se ele não deu, é porque ele realmente não tem aquilo para dar. E daí, como eu assumo meu lugar hoje de força, meu lugar de autorresponsabilidade, compreendo que hoje eu tenho força para me dar aquilo que me faltou. Hoje eu posso fazer por mim. Então, se eu fui abandonada lá atrás, hoje eu não me abandono. Se eu me senti traída, hoje eu não traio os meus princípios, os meus valores, o que é importante para mim. Se eu me senti rejeitada lá na infância, hoje eu não me rejeito mais. Hoje eu não me escondo mais. Hoje eu olho para minha vida e faço mais por mim. Ou fico naquela postura de vítima e daí sempre vai ter quem culpar, né? Ô, Tainã, você acredita que hoje, tanto as mulheres como os homens, a gente está tão sobrecarregado de tantas coisas que as pessoas começaram a se perder de si? Totalmente. De saber sua identidade, quem é, o que gosta, o que não gosta. Tipo, tá realmente perdido na vida? Totalmente. O essencial, ele é muito simples. Eu falo, a constelação, ela é muito simples. Ela segue 3 leis sistêmicas, que são as leis da natureza. Pertencimento, ordem e equilíbrio. Se a gente seguir isso, a nossa vida flui. Mas o que acontece? A gente está tão sobrecarregado, tão cheio de coisa, que nem antigamente. Antigamente, as mulheres assumiam muito esse lugar do lar, né? Uhum. Hoje, além desse lugar do lar, a gente também está no mercado de trabalho. Só que daí a gente quer assumir tudo, né? Quer ser a mulher super poderosa da nossa geração. A Mulher Maravilha. E a que custo? Quanto tá me custando tudo isso? Como que é pra mim ser uma mulher comum? Simplesmente falar, eu também erro, eu também tenho minhas limitações, eu também tenho minhas dificuldades. Como que é pra mim abrir mão de me sentir importante na vida dos outros, começar a falar não para as outras pessoas? E por que, no seu ponto de vista, às vezes a gente ainda espera muito dos pais, mesmo no nosso adulto? A gente, no fundo, sempre vai esperar, né? Uhum. Porque nossos pais foram seres humanos comuns. Então, em algum nível, existiu alguma falta. Simples assim, faz parte da humanidade deles, né? E como é pra gente aceitar que eles não são heróis, que eles são seres humanos. Que eles erraram pra caramba, que eles acertaram pra caramba e que tá tudo bem. Hoje, eu, como adulto, posso olhar para eles com esses olhos de humanidade e compreender que eles deram o melhor. Então, segundo Lacan, amar é dar a quem não pediu o que você recebeu e mais um pouquinho. Então, se a gente conseguir olhar para os nossos pais com esse olhar, eles deram um pouquinho a mais do que eles receberam. Aí a gente olha para a história deles, foi desafiadora, mais que a nossa. Aí olha para a dos nossos avós, foi mais desafiadora ainda. Sim. A dos nossos bisavós, um pouquinho mais. E daí o que acontece? É como se fosse um HDzão, assim, Nath. Isso já não é nem mais constelação, tá? Isso a ciência já explica.
A gente tem arquivado nas nossas células 7 gerações. Traumas de até 7 gerações. Então, a gente não herda só cor de olho, cor de cabelo. A gente herda células traumáticas de até 7 gerações. Então, imagina como se fosse um HDzão, assim. Aí tem a história inteira ali da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, de todo mundo. Aí todo mundo foi muito escasso, foi muito difícil. Aí chega eu, alecrim dourado, e eu falo assim... Agora eu vou ser abundante. É como se aquele HDzão falasse, vai, vai. Então, por isso que a gente também não quebra trauma, né? Tem muita gente que fala, eu quebrei os traumas, venci, quebre maldições hereditárias. Muita gente vendendo isso hoje no mercado e ninguém quebra nada. A verdade é essa, tá aqui correndo no nosso sangue. E é assim que funciona. Então, para tudo, né? Então, às vezes a gente tenta ser... E a gente entra daí numa postura de arrogância, porque daí a gente fica maior que os nossos pais. E perante eles, a gente é menor. Então, para eles foi desafiador, para nós também vai ser um pouquinho. Então, quanto mais consciente a gente tiver, melhor vão ser os resultados. Ô, Tainá, e como que eu sei quais, assim, sinais que existe que eu tô só apagando incêndio da minha vida e não tô realmente tendo a mudança? Porque, assim, às vezes, né, a gente, consteladora, fala assim, a pessoa vai na constelação e fala, nossa, eu vou fazer uma constelação, vai resolver todos os BO da minha vida. E não é assim, né? A constelação, ela traz a clareza. Mas quem resolve é a gente no dia a dia. Então, o que eu costumo falar, né? O tal do orar e vigiai. Orar e vigiai todos os dias. É autoanálise todo dia. É perceber o que eu estou errando, o que eu estou fazendo, sair de fato do piloto automático. Começar a alinhar, saber onde eu quero chegar, agir intencionalmente. Fazer um realzinho por dia, todo dia um pouquinho melhor. Entregar sempre um pouquinho mais, o meu melhor e para mim mesmo, né? Sim. Por que às vezes é tão difícil a gente quebrar aí esse comportamento, esses padrões? Porque 93% das nossas dinâmicas são inconscientes. Então, que nem eu expliquei, é como se fosse aquele HD gigante de todas as histórias de 7 gerações. 93%, isso é muito mais forte que nós. Então, não vai ser a gente que vai quebrar. Isso é uma postura de arrogância, a gente não vai quebrar. Então, é lidar com a realidade como ela é. Qual é a realidade? Tudo isso faz parte de mim, tudo isso me construiu e tudo isso possibilitou que a minha vida chegasse até aqui. Então, essas histórias de escassez fazem parte da minha vida. As traições do meu avô, as dificuldades da minha avó, o alcoolismo, tudo que eles passaram faz parte de mim e mora em mim, vive em mim. Então, como que eu honro tudo isso? Tudo que aconteceu para que a minha vida fosse possível hoje? É nesse lugar, né? Exatamente. Fazendo por eles também. É como se a gente falasse assim, em algum nível, querida mamãe, querido papai, por amor a vocês, eu viverei plenamente. Eu serei muito feliz. Porque arruinar a nossa própria vida é a melhor forma de se vingar dos nossos pais. É como se a gente falasse, não dei certo e a culpa é tua. E acontece muito, Muito. Né? E de maneira inconsciente, porque ninguém quer arruinar a sua própria vida. Mas muita gente adoece porque em algum nível ainda falta esse amor dos pais e acha que adoecendo vai conseguir. Em algum nível fica em relacionamentos ruins e não consegue sair porque vivia isso dentro de casa com os pais. Tem dificuldades com o dinheiro, por quê? Porque se eu tiver dinheiro, se eu for próspera, como que vai ser para mim sustentar esse lugar? Que eu digo tanto que eu quero, mas que quando vem, a primeira coisa é se livrar do dinheiro, né? E é uma coisa quando a gente fala, né, aí da questão do dinheiro é onde pega todo mundo, né? Muita gente. Eu recebo muito atendimento relacionado a dinheiro, a prosperidade. E o que está relacionado mesmo a essa dor, vamos dizer, do dinheiro? Poxa, às vezes a pessoa chega para você e fala, Tainá, eu faço dinheiro, né, ganho dinheiro e o dinheiro não fica. Tem muita coisa por trás, Nath. Né? É de cada pessoa, né? Cada história é uma história, mas vou tentar trazer aqui um pouquinho de tudo que pode ser para a gente poder ir contribuindo com quem está nos assistindo também. Então, uma das frases da constelação é com a mãe o dinheiro vem e com o pai o dinheiro fica. Por quê? Porque mãe é nutrição. Mãe é nutrição. Então, se ele vem é porque eu estou conseguindo me nutrir.
Que é o primeiro contato. Primeiro ali, né? contato com o dinheiro. Mas quando que eu abundo? Quando o dinheiro fica. Quando ele vem, ele prospera. Através daquele dinheiro eu faço mais e mais. E ele vai crescendo, vai prosperando, vai, né, aumentando. E daí seria num segundo nível, que seria contato com o pai. Então o bebezinho nasce, ele vai para onde primeiro? Mãe, segurança. Então o dinheiro vem, segurança. Eu com você, se eu estabeleci bem esse vínculo, eu nunca vou passar necessidade. Por quê? Porque eu vou ter nutrição. Aí, dependendo do relacionamento com o pai, o dinheiro pode ficar ou não. Eu posso me livrar dele ou não. E tem também muito investimento em formato de mascarado com relação a trauma. Então, a pessoa acha que ela está investindo, né? Tô sempre investindo, fazendo novos investimentos, mas no fundo é uma dificuldade de ficar com o dinheiro, né? Então, sempre precisa de mais, um equipamento mais potente, um negócio melhor. Aí sempre está gastando. Então, são muitas camadas, é muito profundo. Eu também sempre pergunto na sessão o que significa dinheiro para você. Porque dependendo do significado que a pessoa deu para o dinheiro, é o que ela revive até hoje. Tem uma cliente minha, por exemplo, que ela não precisa do dinheiro dos pais, né? Mas tem uma relação ali com relação à herança que os pais estão deixando. Eles nem morreram ainda, mas já colocaram tudo em nome de uma irmã dela. Caramba. E assim, ela não precisa desse dinheiro, mas como que é para ela, que tem a ferida da rejeição já, aí vê essa cena de novo, ela revive a principal dor dela, o principal trauma. Então, para ela, nesse caso, dinheiro também é amor. Ela também queria se sentir amada. Ela também queria que alguém se preocupasse com ela. E nesse caso, os pais, por algum motivo, né, estão escolhendo, talvez porque a irmã precise mais, enfim, os pais também devem ter os motivos deles. Mas é pra assim, pessoa né? em si, né? É, mas essa questão da distribuição também, a segunda lei sistêmica é a ordem, né? E a terceira é o equilíbrio. Então, se tem filhos, todos são iguais. Não importa se é filho só da mãe, só do pai, fazem parte de um sistema. E às vezes excluem, né, filhos bastardos de herança, filho que às vezes é só do pai, o filho de um casamento anterior, filho que veio de uma traição. Então, todos têm um lugar, existe essa ordem. E o equilíbrio, né, que é a terceira lei sistêmica. Então, se são todos iguais como filhos, todos têm o mesmo direito em porcentagem. E se a gente não segue essas leis, o que acontece? Disfunção, emaranhamento, dor. Então, é muito profundo. E também tem a questão dos papéis, né? Que a gente pode estar muito distorcido, como você falou, né? Os pais, eles são maiores que a gente. Exato. Os filhos são menores, mas muitas vezes... falar da minha, né? A minha, né? O campo, ele é tão, assim, surpreendente, né? Que ele vai mostrando, gente, e é muito surreal, porque vai aparecendo coisa que você nem imagina que pode Tá te afetando, né? Exatamente. Por isso que eu falo, se o seu problema fosse o que você acha, você já tinha resolvido. E não é mais profundo. São muitas camadas. É muita coisa que todo mundo viveu. Sim. E isso está correndo no nosso DNA, né? Ô, Tainá, e de que forma aí, né, hoje, as nossas crenças, medos ou experiências passadas também pode impedir a pessoa de enxergar realmente a raiz do problema? Eu sempre falo, né, que a gente vive isso daqui. E a raiz do problema tá aqui. E a gente vive tudo isso porque a gente não quer olhar para cá. A gente não quer se conectar com dor. Então, problemas no relacionamento, dificuldade financeira, problemas na saúde, ansiedade, depressão, tudo. Tudo que a gente vive, no fundo, é para esconder isso daqui. Então, a gente não quer se conectar com dor, se conectar com trauma. E a gente vai tentando apagar os sintomas e não apaga. Não apaga, ele volta. E às vezes volta pior, né? Exato. É como se o nosso corpo falasse, o que mais que eu tenho que fazer para você ver que eu preciso de ajuda? E a doença, ela começa num nível energético, né? O físico é o terceiro nível dele. Então, para chegar no físico é porque eu não tô percebendo os meus sintomas. Mas quando eu já tô cansada em excesso é um sintoma. Se eu tô com enxaqueca é um sintoma. Se eu tô com coração palpitando todo dia, sufocada. Gente, é teu corpo. Teu corpo é teu melhor amigo. Ele tá te dando um monte de sinais que você precisa de ajuda. E às vezes a gente espera, né, se afogar.
Recebo muita gente assim que já tá se afogando. Então não esperem, sabe, precisar nesse ponto para pedir ajuda. Que a gente tenha esse olhar amoroso com a gente mesmo, com empatia para a nossa própria vida, com a nossa história, e busque ajuda, busque recursos, tem ferramentas. Não só a constelação, gente, tem, sei lá, mais de 100 formas, tipos de terapias, e sempre você vai encontrar um melhor caminho. Se não for a constelação, psicólogos, né, tradicionais, tem microfisioterapia, tem Theta Healing, tem, nossa infinitos. Eu falo que cada um vai se conectar, né? Exato. Com aquilo que ressoa, né? Sim. Ô, Tainá, você falou aí da questão da doença. Você acredita que isso também é um padrão familiar? Da pessoa só procurar ajuda quando realmente está no fundo, né, do poço? Porque você falou, me veio aqui, né, uma memória que a minha avó, ela só ia ao médico ou procurar uma ajuda, né, realmente, quando ela estava, assim, vamos se dizer, morrendo. E do meu pai também é assim. Né? Então, isso também pode vir essa questão da pessoa ter essa... Limitação. Uma limitação, uma resistência de procurar uma ajuda, seja de qualquer forma, né? Com certeza. É tudo muito vinculado. E é uma forma da gente se aproximar também das pessoas que a gente ama. A gente podia se aproximar pelo amor, né? Mas muitas vezes, a gente se aproxima pela dor. Então, a minha mãe, ela faleceu de câncer. Eu todo ano ia ao médico e falava, doutor, olha bem aí, vê certinho, porque eu tinha medo de ter câncer. E sistemicamente, medo é desejo, né? Então, quanto eu não procurei isso, né? Quanto eu não queria isso. Por quê? Porque inconscientemente era uma forma de eu falar assim, querida mamãe, sou como você. E daí, tipo, é aquilo que você falou, né? Honrar os pais, mas de uma forma diferente. Exato. Então, a gente pode ter uma vida mais saudável, ter experiências melhores. A gente não precisa reviver as dores dele. É como se fosse Jesus na cruz mesmo, né? Eles já pagaram. A gente não precisa continuar pagando por amor. Hoje a gente pode honrá-los. E o que seria honrar? Por amor a vocês, eu faço diferente. Diferente, Exato. Né? Porque através de nós, eles também vivem. É porque, às vezes, a gente tem muita questão do que eles vão pensar, do que eles vão julgar, se a gente fazer uma escolha que não fosse a escolha que eles gostariam que a gente fizesse, né? Mas se a gente fizer exatamente o que eles fizeram, a gente já sabe o nosso destino, né? Vai ser igualzinho deles. E se for bom, beleza. Agora, e se for um relacionamento difícil? E se for uma vida escassa? E se for doença atrás de doença? Sim. Por que será que eu tô seguindo esse padrão, né? Eu tive um caso também de uma outra cliente, questão de sobrepeso, né? A família inteira com sobrepeso e ela com dificuldade de emagrecer. Por quê? Questões de ambiência também, né? Aí ela ia lá, conseguia, vencia, emagrecia uns 5 quilos. Aí, de repente, a família, agora você tá chata, agora você não come a nossa comida, agora isso, agora aquilo. Por quê? Porque a família só se reunia entre esses momentos de comer, de beber, de festança. E ela estava ficando um pouquinho diferente da família, né? Escolhendo coisas um pouco melhores para a vida dela. Então, requer muito esse lugar de resistir e transgredir o padrão. Porque ter consciência é só o primeiro passo. Mas se eu não resisto e não transgrido, eu dou 2 passinhos para frente, 2 para trás o tempo todo. Falam para mim que eu tô chata, agora você não come mais minha comida, o que eu faço? Vou lá e falo, não, mãe, tá tudo bem. Né? Só que até quando a gente vai ficar agradando todo mundo menos a nós mesmos? Aonde essa dinâmica vai parar? Quando eu faço isso, eu tô leal a quem? Legal. Ô, Tainá, no ambiente profissional, quais são, assim, os erros mais frequentemente tratados como problemas isolados, quando, na verdade, revelam questões mais profundas? Os problemas isolados no trabalho? Tudo que as pessoas acham que é problema, né? Pouco cliente, dificuldade em vender, pouca demanda, picuinhas no ambiente de trabalho, brigas, fofoca, cliente, às vezes, rotatividade de funcionário também. A gente acha, às vezes, que é um mercado, e não é um mercado, né? São questões já ali da empresa.
A profissional da empresa, você sempre faz o dono? Como que funciona esse meio? Depende. Eu posso fazer treinamento para liderança, como eu posso fazer treinamento para colaboradores. Então, depende muito do nível de consciência do dono, porque é o teto da empresa, né? A empresa só vai crescer até onde o dono tem consciência, não dá para passar daquilo. Então, se o dono tiver uma boa estrutura, a gente consegue trabalhar só os colaboradores. Mas se ele não tiver, a gente vai ter que trabalhar todo mundo. Todo mundo. E qual que é, assim, o seu maior desafio aí nas empresas em relação a isso? A trazer também essa consciência, né? O maior desafio, acho que de todo terapeuta, porque a gente vê o problema. O maior desafio é sempre fazer com que o cliente também veja. Porque a gente tem as resistências, né? E as resistências são justamente aquilo que nos protegeu. Então, a gente não quer se conectar com dor, então a gente vai resistir. Não é assim, não é bem isso, não. Sempre vai ter resistência. E é natural e é esperado. Eu espero isso em todo atendimento. Todo atendimento. Todo atendimento. Eu aviso até pra pessoa, eu falo, ó... Você vai me odiar um pouquinho? A partir de agora eu vou ser a portadora das más notícias. E constelar é como se a gente fosse construindo durante toda a nossa vida muitas camadas. Como se a gente vestisse roupa por cima de roupa. E daí, de repente, eu começo a ir tirando uma peça, tiro outra. Eu vou tirando ali as camadas que a pessoa construiu para proteger a dor dela, para proteger o trauma dela. Então, conforme eu for tirando, é natural. Ela vai falar, não, ela vai querer se vestir de novo. Então, o maior desafio é sempre mostrar para a pessoa o nosso... Porque qualquer constelador vê o problema. O desafio é fazer a pessoa enxergar o que eu estou vendo. Promover padrões ali de mudança de comportamento, fazer com que a pessoa saia desse lugar de dor e dê movimentos, e crie movimentos em direção à vida. Esse é o desafiador. Já aconteceu com você, Tainã, de você fazer uma constelação, fazer um atendimento aí, e a pessoa, ela enxergar, né, ela vê realmente, nossa, eu preciso mudar nisso, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, porque tem isso, né? Aconteceu o caso da pessoa enxergar a dor, mas mesmo assim falar, eu não dou conta, não consigo. Por exemplo, questões de casamento, eu faço o teste do barquinho, né? Porque às vezes a pessoa tem uma simbiose tão grande com mãe que ainda não conseguiu ir para a esfera do relacionamento amoroso, então tá ali ainda como filho. E daí eu faço o teste do barquinho. Se tivesse um salva-vidas, você jogaria para sua esposa ou você jogaria para sua mãe? Por quê? Porque se a pessoa jogaria para a esposa, a gente já vê que tem uma disfunção. Cara, você tá casado. Você já às vezes tem filhos. Aí o que acontece? Os filhos podem ficar sem mãe, né? Mas você não pode ficar sem a mamãezinha. Tá entendendo as disfunções? E até bíblico, né? Saia, vá para a tua parentela, forme sua família. Então a gente às vezes tem esses vínculos tão grandes, não cortou ainda cordão umbilical. Não consegue ir para a vida. É a natureza também. Quando cai uma semente de uma árvore, aquela semente, ela não consegue germinar ali. Precisa vir um passarinho, pegar aquela semente e levar para longe. Por quê? Porque é a natureza. Perto dos nossos pais, a gente sempre vai ser filho. Então, a gente vai ter que dar uns passos, se distanciar um pouquinho, fazer nossas próprias escolhas. Escolher com quem a gente vai casar, o nosso trabalho, escolher se a gente vai querer ter filhos. Enfim, nossas próprias escolhas. E às vezes a pessoa ainda não tem esse lugar de identidade, né? Ainda está tentando ser aprovado pelos pais. Ainda tem que escolher alguém que, de repente, quer quem os pais gostariam, a profissão que os pais queriam que essa pessoa fosse. Tem uma cliente minha, inclusive, que ela é médica, e ela foi médica porque eu era o sonho do avô dela, e agora o avô dela morreu. E aí? E aí ela se perdeu. Por quê? Porque ela fazia aquilo pelo avô. Não era por ela. Então, quantas vezes a gente ainda é um projeto dos nossos pais, né? A gente ainda não descobriu nem quem a gente é. Eu acho que eu nunca fui do meu pai. Porque eu falo assim, ele queria que eu fizesse uma coisa. Eu sempre fui, a diferente da família, né? Sempre fiz, a ovelha negra. Fala ovelha mística, né? Eu sempre falava, não quero isso. Por quê? Pelo meu pai, eu era uma pessoa, não que, né, que não tenha um salário bom, tudo, mas pelo meu pai era para mim
feito concurso igual ele para ter uma vida, porque empreender é aquilo, né? Hoje você sabe que você tem, amanhã você não sabe se você tá com R$0 na conta ou se você tá com 1.000, 2.000. Então não é algo assim que você tem aquilo, né? Provisão, poxa, todo mês eu vou fazer isso. E quando eu falei, não, vou empreender, sempre foi contra, né? Sim. E eu sempre, desde pequena, já tinha esse espírito de empreender. Eu nunca gostei de ficar presa. E sabe? não é que ele é CLT. contra porque ele acha que você não vai dar conta. Ele é contra por quê? Porque na história dele, Sim. ele deve ter passado por muitas coisas que fizeram ele escolher um concurso por segurança. Então, quanto não faltou segurança na vida desse pai? Entende? E eu vejo assim, e minha irmã, ela fez o que meu pai queria, né? Meu pai queria que ela fosse veterinária, ela fez a faculdade que ele queria. Eu já vejo de outras amigas também que fizeram faculdade porque que o pai e a mãe queriam. Sim. E hoje tá assim, né? Tipo, não sabe se gosta, falar, mas você não é feliz na sua profissão? Se você quis fazer. Ah, mas eu fiz porque meu pai quis, porque minha mãe queria, era o sonho deles. Exato. Mas qual que é o seu, E quantas vezes, né, a gente não realiza os nossos próprios sonhos e daí vai para uma vida adulta, tem filhos, projeta tudo neles. Então, tudo que eu não tive, agora eu dou para os meus filhos. Tudo que eu não fui, agora eles têm que ser. Mas daí a gente se desconecta dos nossos filhos, porque é como se eu não conseguisse olhar nos olhos dele e entender qual é a necessidade dele, porque o que me faltou, às vezes, não é o que ele quer. Às vezes não é o que é o importante para ele. Que nem para mim me faltou muito presença, né? Eu tenho a ferida do abandono muito grande. Então eu dou muito essa questão da presença, né? E daí, esses tempos atrás eu perguntei pra minha filha: o que você mais gosta de fazer com a mamãe? Eu achando que ela ia falar um passeio, alguma coisa que a gente faz junta, né? Tomar sorvete, mãe. Eu adoro quando você compra sorvete. E é a coisa que eu menos faço com ela. Por quê? Porque eu não gosto muito de dar doce e tudo mais. Eu falei, nossa, olha só. O que eu menos faço é o que ela mais gosta, né? Por quê? Porque eu tento dar pra ela o que eu não tive. Não é por aí, né? Em algum nível a gente acaba projetando. Então, quanto mais consciente a gente tiver, melhor vai ser o resultado. Sim. Eles só precisam de nós, eles não precisam do nosso dinheiro, de nada. Eles só precisam de nós e da segurança de poder ser quem eles vieram para ser. E não ser algo para nos agradar. E muitas vezes, né? Às vezes os pais pensam que é o dinheiro, né? Que não, vou trabalhar mais para dar uma vida boa, porque se eu der uma vida boa, uma vida melhor do que eu não tive lá atrás, meu filho ou minha filha vai entender, e não é isso. Não né? Não é. Quem dera fosse, né? Mas não é por aí. Sim. Ô, Tainã, como desenvolver, o que você pode falar, né? Pra gente, como que a gente consegue desenvolver mais autoconsciência para fazer as perguntas certas antes de buscar aí soluções? Tem alguma prática? O que você pode ensinar aí pra gente? Eu acredito que quanto mais conectada a gente estiver com a gente mesmo, melhor vão ser os resultados. Então, por exemplo, assim, hoje a gente vive num mundo onde a gente fica se anestesiando o tempo todo. Fica rolando o feed, fica buscando respostas fora, enquanto, na verdade, as respostas estão todas dentro. Uma sessão terapêutica, o que é? Eu vou induzindo a pessoa, fazendo perguntas, fazendo ela ter abertura de consciência. Então, é um momento onde ali de presença, onde ela larga tudo, esquece por um momento que tem filho, que tem marido, trabalho, os problemas, esquece ali a vida externa, a comparação e tudo que essa vida está fazendo com a gente, né? Nossa, e ela simplesmente a comparação, né? E ela simplesmente para e olha para ela. Então, quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não senta para escrever quais são os seus sonhos? Onde você quer chegar? Quais são seus pontos fortes? Quais são seus pontos fracos? Que oportunidades que você tem agora nesse momento da tua carreira? O que você pode fazer? É tão, assim, simples, na verdade, né? Mas é tão desafiador, porque a gente foge muito do simples, a gente quer respostas sempre externas, né? E, no fundo, tá tudo dentro. E também tem eu vejo de muitas mulheres que às vezes queixam, assim, que se sentem culpadas, muitas vezes, por descansar. Porque acha que tem que sempre estar naquele modo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não desliga. Sim, são mulheres que tiveram uma infância muito no fazer,
fazendo se sentiam amadas, vistas, reconhecidas, valorizadas. Então, quando eu agrado a minha mãe, ela fica feliz. Quando eu limpo toda a casa, quando eu cuido do meu irmão, quando eu ajudo o meu pai, e daí ficou naquilo, né? Meu valor tá no que eu faço, não em quem eu sou. Então, hoje eu não me vejo, eu preciso estar fazendo. Então, como que é para mim descansar? Eu perco meu valor, eu perco a minha importância. Então, como que é para mim lidar com aquilo? Que eu não sou tão importante assim, não sou tão essencial assim. Eu não preciso estar fazendo o tempo todo para todo mundo. Como que é para mim fazer só para mim mesmo? E como que é para mim lidar com a culpa que vem de fazer só para mim mesmo? Sim. Porque vai vir culpa. As pessoas acham assim, então é só descansar? Não, é lidar com a culpa por estar se escolhendo. Você não vai ter que lidar com as demandas de todo mundo, você vai ter que lidar só com a culpa. Só com a culpa de estar tranquila, de estar de boa, de estar se escolhendo, de estar fazendo por você, de estar se amando, de estar investindo em você. Hoje mesmo, eu tô desde ontem passando mal, menina. Passando mal de madrugada, mal. Eu não conseguia levantar, eu levantava, parecia que eu caí. E aí eu fiquei o dia inteiro deitada, só que vem o quê? Vem a culpa, aí vem assim, e eu falo, não, mas como que eu vou trabalhar se eu não tô bem? Que é aquilo, quanto mais você força, pior você vai ficando. E aí eu falei assim, não, vou lidar com a culpa hoje, vou fazer o que tá no meu alcance, vou tomar meu remédio, tava tomando, fui conversando com o meu corpo, ó, corpinho, a gente precisa gravar hoje, Sim. né? Fui fazendo os comandos de barras de axis, fui falando, fui melhorando, fui tomando remédio, fui fazendo minha parte, mas é muito isso, a questão que a gente fala, né, da culpa, acho que lidar com isso é muito desafiador. E a gente tem que estar muito equilibrada e centrada. Por quê? Porque existe também esses extremos, essas polaridades. Então, eu não posso ser rígida a um ponto de, meu Deus, eu tenho que performar, eu tenho que estar sempre bem, eu tenho que todo dia render, porque não é irreal e é infantil e é egóico, isso não existe. Nunca vou ficar num lugar 100% nessa linha linear performando. Enquanto a gente está buscando isso, né? Remedinho para acordar, remedinho para dormir, remedinho para performar, remedinho para atenção, remedinho para tudo. Exatamente. Não vai funcionar. Só que também existe um outro extremo onde a gente não é mais criança mimada para fazer só o que quer, né? Então, compreender de onde vem aquela dor, o que é que eu tô sentindo, por que eu tô sentindo, o que aconteceu antes, né? Então, fazer essas autoanálises, assim, do que aconteceu antes para eu estar me sentindo assim, porque sempre aconteceu alguma coisa. Sim. É sempre emocional. E a gente conseguir trazer para esse lugar mais consciente e adulto, onde, e agora, o que eu faço com tudo isso? Então, terapia é super importante por isso, sabe? Porque daí a gente não consegue se ver, tanto que nossos olhos são para fora. É realmente ter alguém ali para estar ajudando a gente nessa caminhada, dando a mão e apoiando, é muito valioso, é muito rico. Tainá, e hoje, para você falar assim, né, para as pessoas que estão nos assistindo, qual que é a importância? Que tem pessoas que falam que eu não tenho nada para resolver, não preciso de terapia, né? E se não tem, não precisa mesmo. Antes a gente falava assim, né? Tinha muitos tabus e mitos em relação à terapia, né? Só tem que passar por terapeuta, psicólogo, quem louco. falava é louco, né? O que você fala hoje da importância da terapia para as pessoas, principalmente nesse mundo, né? Onde a gente vive hoje, a questão da comparação, que a gente se compara muito, da questão, né, da depressão, que vem crescendo cada vez mais, ansiedade, burnout. O que você pode falar? Tem tanta coisa para falar, né? Mas vamos lá, vamos coisa por coisa. Que nem você falou, a comparação. A comparação, ela consegue o que ela quer. É uma dificuldade em lidar com a realidade. Por quê? Porque se eu me comparo com alguém que tá melhor, eu me sinto mal. Mas sempre tem alguém melhor e sempre tem alguém pior, né? Então, e o que eu quero com aquilo? Então, perceba com quem você está sendo comparado, se for através de uma terceira pessoa, ou perceba com quem que você está se comparando, né? E o que eu quero com aquilo? Quero ficar revivendo dor, ou eu quero, às vezes, de repente, me motivar para caminhar um pouquinho mais? Então, o que eu quero com a comparação? E compreender que a caminhada do outro é do outro. A gente só vê o palco dos outros, mas a gente não vê os bastidores. Então, não dá para comparar. Que nem esses dias eu vi um post de quem que foi?
de alguém bem grande aí do mercado, falando assim, agora vem meus palcos aí com 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, mas não viram que quando eu começava eu tinha 18 pessoas numa sala. Só que agora começar para ter 18 ninguém quer, né? Ninguém quer passar pela parte difícil, a do trabalho, todo mundo só quer viver propósito. Mas, gente, antes da gente viver profissão, propósito, a gente tem que trabalhar. O que é trabalhar? É servir, fazer o que tem que ser feito. As pessoas não conseguem mais lidar com frustração, com dificuldade. Cara, tá um mundo assim tão perdido. Esses dias eu estava atendendo uma das minhas mentoras, eu estava escutando uma das minhas mentoras e ela estava contando que a filha dela também está fazendo psicologia agora e a filha dela trabalha como garçonete num restaurante. E ela chega, não é só para servir, não. Ela chega, ela limpa o chão, ela limpa o banheiro, ela arruma todo o restaurante, para daí quando as pessoas cheguem, aí sim ela vai servir. Você tá entendendo? E a mãe dela é uma das grandes aí do mercado, com milhões de seguidores, que fatura um monte. Mas o que ela está ensinando para essa filha? Servir. O valor do trabalho. Antes de você ser uma psicóloga, você vai ter que fazer a parte difícil também. Você vai ter que aprender a ser gente, você vai ter que aprender a trabalhar. Só que todo mundo já quer começar na profissão, no propósito, não quer fazer o que tem que ser feito. Ganhando 50 mil. Todo mundo fala de milhões. E ninguém fala do início. Aí tem gente que sai com um diploma, por exemplo, de médica, de veterinária, acha que a vida já está garantida. Gente, não tá. Tem que trabalhar, vai ter que servir, vai ter que começar. E o começo é assim. Quanto mais se servir, melhor. Mais resultado você vai ter. E funciona igual para todo mundo. Por exemplo, uma farmácia ali lança um produto novo, o que ela faz? Primeiro ela dá amostra grátis. Primeiro ela quer que todo mundo conheça o produto dela. Mas daí todo mundo quer sair já ganhando milhões. Então eu falo, as pessoas estão muito... Elas não estão mais compreendendo o que está acontecendo com o mundo. Elas olham o palco dos outros e querem estar lá já nesse lugar. Mas não compreendem que é um processo, que é uma caminhada, que exige investir tempo, energia, investir dinheiro. Porque se eu não invisto em mim, se eu não coloco dinheiro nisso, é como se eu falasse assim, a minha vida não tem valor, eu não preciso investir nisso. Não querem resistir, não querem transgredir o padrão. Tá ruim, ó, tchau, vou embora. Não resiste, não sabe lidar com desconforto. E é tudo igual na vida. E aí como é que vai ser os resultados dessa pessoa? Como vai ser? Entende? Então, comparação seria isso. Aí você perguntou do estresse, do burnout. Ansiedade, comparação, ansiedade, depressão e burnout. O burnout, eu não sei colocar limites. Eu vou até o explodir, no excesso. Então, tem a falta, tem o excesso e tem o equilíbrio. Onde eu tô? Lá no excesso. No over, no acima, esse lugar de performar, de entregar resultado, de fazer, do fazer compulsório. Qual vai ser o resultado disso? Sucesso é que não é, gente. Porque se a pessoa chega num lugar lindo de sucesso, de só ter dinheiro, mas tá com a vida e com a saúde arregaçada, pra mim isso não é sucesso. Então, sucesso a que custo? Tá custando minha alma, minha vida não é sucesso. Não é. E as pessoas estão confundindo, né? Elas acham que o valor está no dinheiro, no carro, na casa. Muito pelo contrário, se eu preciso ter um carro para mostrar que eu tenho valor, eu não tenho valor. Exatamente. Eu não tenho valor nenhum. E o mundo tá meio assim, né? Uhum. Aí a depressão e a ansiedade são duas dinâmicas que são basicamente a mesma, né? Eu não consigo me conectar com a realidade. E na depressão eu olho pro passado. E na ansiedade eu tô conectada com o futuro. Tô sempre lá na frente. E a gente faz isso com as crianças desde a infância. Onde elas ainda não conseguem nem pegar num lápis, a gente quer que elas estejam escrevendo. Já quer que elas estejam fazendo coisas que ainda não tá no nível intelectual de capacidade física e motora delas. Sempre levando a criança para a próxima etapa. Primeiro setênio é a esfera do movimento, dos 0 aos 7 anos. Mas já coloca a criança onde? Na esfera do pensar, que é o segundo setênio. E dela já tem que pensar ao invés de ter movimento. E o movimento é super importante para ir para a vida. Porque na vida eu também uso movimento. Na infância é que galho que eu vou subir numa árvore, que mão que eu coloco onde, que meu pé eu coloco onde, que escolhas eu faço. Através do meu corpo, do meu movimento, eu subo numa árvore. Na vida, como é que é? Como eu subo na vida. Onde eu vou colocar as minhas moedas, as minhas escolhas, as minhas fichas? Onde que eu vou escolher?
Tainá, tudo igual. Você falou aí dos filhos e me veio aqui algo, né? Você acredita também que hoje os pais estão aí sobrecarregando as crianças desde muito cedo? Pelo amor de Deus, total. As crianças têm a agenda mais lotada que a minha. As crianças não têm tempo ocioso, elas não descansam. Aí como é que vai ser a vida adulta? Não descansar. Se Tudo culpar igual, quando gente. descansar, né? É tudo igual. O que a gente fez essa semana é a mesma coisa que a gente fez semana passada, e a retrasada, e o ano passado inteiro. É um modus operandi que a gente tem desde a infância. E as crianças já estão sendo criadas nesse modus operandi. E muitas crianças, né, adolescentes aí já na depressão, na ansiedade. Hoje tem muita questão do autismo também, doenças que quantos anos, não é muito lá atrás, né, que a gente nem ouvia falar e hoje a gente está descobrindo já muito cedo, né? Sim, e são questões da família, né? Eu vejo muito em atendimento, eu sou saudável, meu marido é saudável, nosso filho é autista, nosso filho tem TDAH, nosso filho é hiperativo. Será que é só criança? Aí chegam pra mim, você atende a criança? Falo, posso te atender primeiro? Porque é o meio que tá doentio. A criança é uma esponjinha, ela só absorve o que tá no meio. Ela, por amor, adoece pelos pais. É como se ela falasse, olha, vocês precisam se curar, olhem pra isso. Eu lembro que eu ficava, quando eu era criança, até hoje eu lembro, né? Fui tendo essas memórias depois que eu conheci a constelação, fui constelando, nossa, quanta a gente acha, né? Nossa, vou fazer 1, 2, eu já fiz quantas, né? E é aquilo, a gente vai se curando. Sempre, e até né? quando? Até o último dia da nossa vida, gente. E daí as pessoas falam, mas já fiz, já curei. Gente, não é tema vencido pra dar check. Já curei meus pais. Não curou nada. Sim. Até o último dia da tua vida você vai ter que olhar pra essa esfera. E você falou algo da criança curando. aí, né, que muitas crianças às vezes ficam doentes para ter atenção. Eu lembro que hoje eu tenho total clareza que eu lembro quando eu era criança eu ficava doente, porque eu ia pro hospital, quem ficava comigo? Meu pai, porque era o quê? Meu pai sempre trabalhando, meu pai trabalhava durante o dia, trabalhava à noite. Que tempo que tinha? E daí quando a Nath adoeceu, ela entendeu, quando eu adoeço, meu pai fica comigo. E quantas crianças então, hoje quando eu preciso de atenção, o que eu faço? Fico doente. Adoeço. Foi na constelação que eu vi isso. Por que eu sempre ficava doente? Sempre ficava doente. Aí o padrão se repete até hoje na vida adulta. Sempre esperando que alguém me cuide, alguém me olhe. Sim. Tainá, o que você poderia, né, falar e deixar de mensagem pro pessoal de casa, né, sobre esse podcast de hoje, sobre suas vivências também, né, porque hoje você passou pelo processo, né, foi olhar aí totalmente a sua dor e descobriu esse propósito de ajudar aí outras pessoas, não só as mulheres, né, os homens também, hoje você atende os homens, né. Sim. O que você pode trazer e até das suas vivências, né? Aí, seu público é mais feminino ou masculino? Mais ou feminino. Tá os homens que eu atendo é mais os maridos das minhas, das minhas clientes. Sim. Eles vêm através delas. Legal. O que você poderia deixar de mensagem para essas mulheres, para esses homens, né? Se conheçam. Simples assim, se conheçam, porque é o único recurso que a gente tem. A gente não vai mudar o outro. Então, que a gente minimamente se conheça e vá evoluindo, que a gente vá mudando, que a gente vá buscando ter melhores resultados, melhores relações. Não aceitem vida mediana. Não aceitem se tem algo disfuncional. Sempre vai ter uma solução, sempre tem um jeito, sempre não aceitem aquela, eu nasci assim, vou viver assim. Nasci minha pobre, família, vou viver pobre. Minha vida, meu pai se relacionava assim, então sempre... Não vai ser assim, vai ser assim se você definir que aquilo é determinante na tua vida. Então busquem ajuda, busquem recursos, melhorem, evoluam e busquem, constelem pelo menos uma vez na vida. Vale muito a pena, né? conheçam. Eu acho que para quem nunca conheceu, eu acho que se permitir isso. Eu sou suspeita, eu não posso falar, né? A constelação, ela mudou meu casamento, mudou minha maternidade, mudou meu trabalho, né? Eu vendi a minha empresa e hoje eu sou consteladora. Então mudou. Eu falo que quem conhecia a Tainá lá antigamente vai ter que conhecer de novo, porque realmente a gente vai se compreendendo, vai entendendo por que a gente vivia tantas disfunções, né?
tanta coisa, assim, tanto emaranhamento, tanta coisa, e você vai entendendo que tudo tem um porquê. Não é nada do nada, não existe do nada. Ah, do nada adoeceu, do nada foi traída. Não, tudo tem um porquê. Tudo tem uma explicação, e quanto mais a gente se conhecer, menos a gente revive dor e trauma. Sim. Ô, Tainã, pra gente encerrar aí, né? Gostaria que você deixasse sua rede social, onde o pessoal pode te encontrar. É @tainãkishi e o telefone é 999026065. Tainã, quero te agradecer, né, por estar aqui no Natcast, por a gente falar um pouquinho desse assunto, trazer um pouco mais de conhecimento para quem nos assiste, né, e falar um pouquinho, né, como que a pessoa pode sair disso também. Exatamente. E se identificar, né. Ai, sim, muita gente tem medo de se conhecer. Chega na sessão e fala, eu não constelo porque eu tenho medo. Eu teria medo de não me conhecer. Porque você está sofrendo os efeitos traumáticos igual. A diferença é que você vai ter mais recurso e mais ferramenta. Então, gente, se conheçam. Vale muito a pena. Tainã, gratidão novamente por você estar aqui. Obrigada, Nath. E se você chegou até o final deste episódio e ainda não curtiu, deixa aqui a sua curtida, deixa aqui o seu comentário, o que vocês acharam do podcast de hoje. Se você ainda não compartilhou esse episódio, compartilha, e eu espero você no próximo Natcast.